O Fluminense enfrenta hoje o Internacional, voltando a sua jornada aqui na Copa do Brasil. O jogo é aqui em Porto Alegre, a gente está na porta do hotel do Fluminense, fazendo aquela abertura de pré-jogo que você já está acostumado nos jogos fora de casa. Vou tentar sempre manter como padrão. O Fluminense vai em busca de estancar uma sequência de resultados negativos em outras competições e, ao mesmo tempo, tentar entender o que é bom e o que não é para o momento e para a competição. O Fluminense joga hoje aqui contra o Internacional, extremamente pressionado, mas vai precisar de muito apoio da torcida, vai precisar de um desempenho melhor do que vem tendo para poder sair daqui com pontos. Eu sou Gabriel Amaral, seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui ao canal Raiz Tricolor. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Como falei, estamos aqui diretamente de Porto Alegre, a única mídia, e aí você pode botar alternativa, o único veículo de mídia que acompanhou o Fluminense em todos os jogos do ano foi a gente. Ah, mas o site... Não. Ah, não, mas tem aquele... Não. Ah, mas a Globo vai em todos. Não, não vai. Teve jogo que só a gente foi e não tinha ninguém da Globo por lá também. Então, dá essa moral aqui no Raiz Tricolor, no Jornada KTO 1902. Vindo também deixar aquele like maroto, aquela inscrição, também deixar sua colaboração virando membro, da maneira como você achar melhor, beleza? Vamos lá, cara, a gente fala sobre esse Fluminense Internacional, um jogo de 180 minutos, que tem o seu primeiro tempo hoje aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio, às 9h30 da noite, aquela informação importante, né? Jogo da Globo, tradicional, você já está acostumado, tá ali também no Premiere, e que terá o seu início da nossa transmissão, independente de onde você vai assistir, você vai acompanhar em áudio aqui no Raiz Tricolor, a partir das 7h30 da noite a gente vai estar ao vivo, direto do Beira-Rio, tá eu, tá o Lessa, tá o Fio também por aqui. Cara, a gente tem que abrir falando sobre grana, é um primeiro tempo de 90 minutos, dos 180, que valem... Não vale tanto dinheiro assim as quartas de final, vale pouco menos de 5 milhões de reais. E é óbvio, a situação da gente falar sobre dinheiro e etc. tem seus percalços ali, por conta principalmente de a gente não ter contratado ninguém até agora. O Renato vem de 5 jogos sem ganhar. A pressão é grande, começa a estourar para tudo quanto é lado. 5 derrotas seguidas não é simples em momento nenhum de se gerir. Começa a ser contestado o trabalho do treinador. No momento, justamente disso acontecer, no momento de contratações de janela aberta, começa a ser contestado o trabalho da diretoria, da direção do clube, da direção de futebol, que no caso o comando é dos dois, é da mesma pessoa, do Mário Bittencourt. Começa a ser contestado os jogadores que estão em campo, já que o Fluminense é um time que tem números desesperadores, eu vou inclusive trazer alguns no Bola em Campo. Mas só para dar uma antenada assim, o Fluminense é um time que atacante não faz gol, o Fluminense faz poucos gols, o Fluminense leva muito gol de bola aérea. É desesperador assim, os números do Fluminense. Não que o Internacional esteja uma maravilha, quase perdeu para o Vasco em casa no final de semana, por mais que tenha sido um jogo ali que chamou muito mais atenção por conta da expulsão do Léo Jardim, mas o Vasco ganhava do Internacional até os 45 do segundo tempo. Então, obviamente, não é um jogo onde o Internacional vem numa maravilha e o Fluminense vem muito mal. E aquela história, né, cara? Tudo isso pesa muito, mas é outra competição. Se você me mandar agora, me der uma caneta para eu assinar um empate nesse jogo de ida, eu confesso que nesse momento eu não sei a minha resposta, não. Não sei o que eu decidiria. Mas é uma proposta tentadora. Empatar vai resolver a sangria que tá o Fluminense com 5 derrotas seguidas, sendo 4 derrotas seguidas no Brasileirão? Não, não vai resolver. Provavelmente após o empate a gente vai estar relativamente puto, mais uma vez o time não fez gol, ou então o time levou gol de novo, se o empate foi 0x0, foi 1x1, 2x2. Por outro lado, pensando em Copa do Brasil, o empate aqui nem é tão ruim. A gente tem um jogo de volta na semana que vem, também na quarta-feira, também 9h30, em casa, que pode ser, né, se for o empate aqui, eu costumo dizer isso, sem o critério de gol fora de casa, a gente está falando de um jogo único com a vantagem do Fluminense jogar em casa. E o empate seria também indo para os pênaltis diretamente. Então, obviamente, é o tipo de situação que o Fluminense vai precisar. Vai ser mais pressionado a vencer do que deveria, pensando no cálculo do campeonato, né? Como eu falei, o empate até que seria ok, mas a pressão pela falta de resultados acaba também sendo um pouquinho mais agressivo ali em relação à nossa análise. Como eu falei, vale dinheiro. Eu acho que as quartas de final não valem tanto assim. Semifinal e final tem cotas maiores. Veja bem, o time que vai à final é campeão, mais de 70 milhões de reais. É obviamente uma premiação que faz muita diferença.
É outra competição, é um Renato que foca copeiro, né? Que é um conhecido como copeiro e que pode ser muito decisivo. Agora, a gente precisa falar da parte do bola em campo, que acho que é a parte que mais prejudica e que mais incomoda o torcedor do Fluminense hoje. Vamos aí de casa com o bola em campo, com Gabriel Amaral. Muito bem, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a parte de bola e campo aqui no Raiz Tricolor. Fluminense e Inter escalados dessa maneira aí. Ó, tá aí na tela as prováveis escalações dos dois times. O time do Internacional treinado, né, pelo Roger Machado e o do Fluminense pelo Renato Gaúcho, curiosamente, treinador e autor do gol do título da Copa do Brasil de 2007, né? No outro embate que tiveram nesse ano, o Fluminense ganhou aqui mesmo em Porto Alegre por 2-0. Bem, sobre o Fluminense, a provável escalação tem Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas. E aí na lateral esquerda a dúvida é basicamente entre o René e o Fuentes, tá? O Fuentes, como eu já tinha falado, tá liberado para jogar, não tem qualquer dano físico do problema que ele teve no jogo contra o Palmeiras. Então hoje o Fuentes está 100%, só que o titular é o René. E aí, caso o René esteja, e o René teve um problema no calcanhar, né? Caso o René esteja disponível para o jogo, havia essa esperança, né? Caso o René esteja disponível para o jogo, é ele quem joga, mas é mais provável que o Fuentes entre em campo, até por estar mais disposto fisicamente ali também. Mas o titular continua sendo o René. No meio de campo, eu diria que só tem uma dúvida, tá? É Bernal ou Hércules. É bem provável que a gente veja um Fluminense, talvez com Bernal, até para se tratar um jogo fora de casa, Bernal, Martinelli, Nonato, ou Bernal, Hércules e Martinelli, ou Nonato. Desses quatro aí, saem os três meio-campistas. E no ataque, vocês perceberam que está faltando um jogador, né? Ainda falta o John Arias nos nossos corações. Mas não, o ataque é uma situação um pouco mais complicada. Eu chutaria, ia no chute mesmo, que ele vai com o Soteldo. Germancano deve ser titular mesmo, né? Não foi poupado ali do jogo contra o São Paulo. E acho que ele vai com Canóbio no ataque. Acho que ele vai com Soteldo, Canóbio e Cano, pensando na atrapalhar a saída de bola da equipe do Internacional, pensando mais defensivamente do que ofensivamente. O maior problema do Fluminense é no ataque. Algumas estatísticas assim que são, acho que desesperadoras e que demonstram um pouco da falta que o John Arias está fazendo no ataque do Fluminense. No jogo contra o São Paulo, o Fluminense finalizou 7 vezes ao gol. O São Paulo finalizou 15. O Fluminense só acertou uma no gol, tá? Que foi o gol do Samuel Xavier. A finalização foi dada por um lateral. No jogo contra o Palmeiras, que eu nem achei o jogo ruim assim tanto do Fluminense não, mas o Fluminense finalizou 17 vezes no gol. Se no jogo contra o São Paulo o Fluminense finalizou só 7, que é muito pouco para um time que perdeu durante praticamente o jogo inteiro, ou seja, faltou criação, né? O jogo contra o Palmeiras eu acho que demonstra que faltou qualidade na finalização. O Fluminense até criou alguma coisa contra o Palmeiras, mas de 17 acertar uma no gol, que foi o pênalti, mostra um pouco o desempenho ridículo dos atacantes. Muitas finalizações erradas. No jogo contra o Flamengo, que foi um jogo mais parelho dos dois lados, o Fluminense finalizou 6 vezes. O Flamengo, por exemplo, finalizou 9. O Flamengo acertou 3 no gol, 1/3. A gente acertou 2 no gol, 1/3 também. Ou seja, dá pra ver que nesse jogo a gente não deixou o Flamengo jogar, mas também não conseguiu jogar direito. 2 finalizações que a gente acertou no gol, ou seja, vai somando aí. Do São Paulo foi uma, a do Palmeiras foi também uma, no jogo contra o Flamengo foi mais 2. 4 finalizações no gol. No caso do jogo contra o Cruzeiro, por que eu falei que é um pouco diferente da questão da saída do John Arias? Contra o Cruzeiro a gente finalizou 28 vezes, 6 foram no gol. Contra o Cruzeiro a gente vê que tinha a criação e a finalização continuava pecando. Então assim, dentro desses jogos, falando de ataque, a gente tem muitas reclamações a serem feitas, mas as 2 principais o Fluminense não consegue criar para os seus atacantes finalizarem, e nos 2 jogos em que conseguiu fazer essa criação, principalmente no jogo contra o Cruzeiro, e aí a gente volta para o fato de que foi quando teve o John Arias, os centroavantes não responderam, os atacantes não responderam. O Fluminense finalizou... Gente, nos últimos 3 jogos, o Fluminense acertou o gol 4 vezes. Não dá pra gente normalizar números como esse. Já do lado do Internacional, a gente olha pra nossa defesa, né? O Fluminense tomou gol em todos os últimos 4 jogos. Estou pegando 4 para não pegar o do Chelsea, não pegar Mundial. Pegar só o recorte do Brasileirão.
Você pode dizer que o Fluminense está cansado, você pode dizer qualquer coisa. Você não pode dizer que o Fluminense está atento. O Fluminense tomou gol de bola aérea do Arboleda, o Fluminense tomou gol de bola aérea do Ferreirinha, o Fluminense tomou gol de bola aérea do Maurício, o Fluminense tomou gol de bola aérea do Pedro e o Fluminense tomou gol de bola aérea do Fabrício Bruno. São 5 gols nos últimos 4 jogos e a maioria não, dá pra cravar todos, né? O Maurício e o Ferreirinha estão sozinhos dentro da área num lance de bola rolando. O Fabrício Bruno sobe sozinho pra cabecear. O Arboleda talvez seja o mais, entre aspas, né, perdoável desses lances, porque é uma rebatida de escanteio, a marcação está desencaixada, tem um jogador que cai, é o que mais acontece, né, aconteceria ali. E o do Pedro, desatenção também, uma jogada manjada do Flamengo. Então, como que o Renato pretende resolver situação de atenção? Não tem como você resolver situação de atenção. E ele não tem peça para poder mudar. Então acho que essa questão é um time, contra o Flamengo se mostrou um time bem treinado na bola aérea defensiva. Agora, treinamento nenhum também sustenta falta de atenção. Resta saber se essa falta de atenção também foi ocasionada por um mau treinamento, né? Pode ser que seja também, sejam os dois problemas. Mas no caso específico da bola aérea defensiva, a do Fluminense é muito ruim, e aí é onde eu acho que tem muito o dedo do Renato na bola aérea ofensiva. O Fluminense é inútil na bola aérea ofensiva. Não tem o escanteio, que é aquela batidinha curta para o canhoto do lado direito, né? O canhoto bate curtinho, o destro domina e aí o destro cruza para a área. O Fluminense pouquíssimo, o Fluminense não finaliza de cabeça pós-mundial. Então, enfim, é um problema. O Internacional deve vir escalado, é a escalação mais provável, vai ter o retorno do Vitão e o retorno do Carboneiro como titular, Rocher no gol, Aguirre na lateral direita, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, Carboneiro, Wesley e Borré. O Ener Valencia talvez fique no banco. O Internacional foi alvo aí de uma grande polêmica divulgada no portal Léo Dias, né, sobre jogadores, como é que eu vou falar aqui para a família brasileira, né? 4 jogadores teriam levado, né, enfim, saído juntos com uma mulher, que é filha de alguém influente no Internacional. Assim, página de fofoca total. Isso deu uma balada ali também no dia pré-jogo do Internacional, mas a situação é essa. Não tem como a gente deixar de mencionar, já que foi algo, sim, que chamou a atenção de toda a mídia nacional, diria eu. Não foi nem mídia esportiva, mídia colorada, não, mídia nacional. Lembrando que o Fluminense não tem nenhum pendurado para esse jogo, tá? Não tem ninguém suspenso também. A única coisa ali que o Fluminense tem é o Otávio e o Ignacio, os dois com lesão. Muita gente especulou Ganso também, a possibilidade do Ganso virar titular. Acho que existe essa possibilidade, mas ainda acho que é muito pequena. Acho que principalmente para um primeiro jogo, acho que o Renato não vai forçar isso não. Só para passar um número interessante, Internacional e Fluminense na história são 96 jogos, está perto do 100º, né? Pela lógica, o 100º é no retorno do Brasileirão no ano que vem. O Fluminense tem uma boa quantidade de vitórias aqui, como no Beira-Rio, tá? Curiosamente, na verdade, tem muito mais jogos aqui no Beira-Rio. São 56 jogos com o Internacional de mandante, 40 com a gente de mandante. Mas o nosso aproveitamento aqui é de 35%, não é um aproveitamento muito ruim. Recentemente, obviamente, aquela vitória de 2023 é a mais marcante da vida de muita gente. A arbitragem da partida, vale falar que será feita pelo senhor Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco. Ele apitou Fluminense e Vasco esse ano no Brasileirão, apitou também Corinthians e Fluminense nesse ano no Brasileirão, apitou a estreia Fortaleza e Fluminense também nesse ano no Brasileirão. É um cara que tem alguns jogos já, e eu confesso que não tenho nada contra, mas também assim, é um árbitro que não se destaca muito, eu acho, nas arbitragens que fez do Fluminense. Curiosamente, um cara que apitou 3 jogos do Fluminense e que não está no hall daquelas polêmicas do ano. Então, espero que seja um bom jogo apitado por ele. Então é isso, fechando aqui mais um vídeo. A gente, enfim, espera que seja um bom resultado do Fluminense. E, claro, deseja que a gente esteja na noite, já praticamente na manhã da quinta-feira, na madrugada da quinta-feira, com uma felicidade muito maior do que necessariamente a gente chega aqui em Porto Alegre, né?
Vambora. É uma necessidade o Fluminense sair daqui com um bom resultado. A gente está precisando não só de reforços, mas está precisando, como eu falei também no vídeo, de reforços dentro de campo. De jogador que foi contratado e que a gente sabia que não ia jogar bem todo o jogo, começar a jogar bem alguns jogos, né? De um esquema funcionando, de um treinador que a gente veja a atuação dele dos treinos, mesmo não sendo muitos, mas não é muito para ninguém. Veja a atuação dele nos treinos sendo refletida dentro de campo também. É o que a gente espera para hoje, beleza? Então se inscreve, deixa o like, faz tudo aquilo que você já está acostumado a fazer e dá aquela moral aqui pro Raiz Tricolor. Tamo junto, até a próxima, valeu!